Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no novo vídeo do canal. Neste vídeo eu vou esclarecer uma dúvida aí que alguns clientes meus têm. De repente vocês aí também, seguidores aqui do YouTube, também possam ter. Sobre IPv4, qual que é a diferença aí de um IPv4 público, um IPv4 privado, um IPv4 fixo, um IPv4 dinâmico e vamos comentar um pouquinho também sobre blocos de IP. Então, a gente vai ver aí o que é o IPv4, a diferença de IPv4 público para um IPv4 privado. Vamos falar também sobre IPv4 fixo e dinâmico, também uma dúvida grande aí que algumas pessoas têm. E também vamos falar sobre blocos de IP, né? Vamos falar um pouquinho sobre subredes, né? Vamos introduzir um pouco aí em subredes para vocês, beleza? Então vamos lá, o que é o tal de IPv4, né, pessoal? O protocolo de internet versão 4, conhecido aí como IPv4, ele é a quarta versão do protocolo de internet, por isso que chama IPv4, né? O IPv1, IPv2, IPv3 foi muito pouco utilizado, foi rapidamente atualizado e o IPv4 foi o que ficou aí, né? Então ele é um dos principais protocolos de internet baseado no método de interconexão de redes na internet. Ele teve aí a sua primeira versão implementada na ARPANET lá em 1983 e ele é o mais utilizado, ele ainda é o que mais roteia a maior parte do tráfego da internet ainda hoje, apesar da contínua implementação do seu sucessor, que é o IPv6, beleza? E o IPv4 ele utiliza endereços de 32 bits, então esse é o tamanho do IPv4, né? E com isso a gente tem aí no total de endereços 4,3 bilhões de endereços IPv4, porém ele reserva uma parte desses blocos aí para redes privadas, né? Temos aí mais ou menos 18 milhões aí de endereços para rede privada e uns 270 milhões para multicast. E aqui do lado nessa imagem a gente tem aí o formato do endereço IPv4, né? Então ele tem um total de 32 bits, né? Que seria um total de 4 bytes, né? Convertendo para bytes aí. E ele conta com 4 octetos aí, né? Então o endereço ele é formado, aqui tem um exemplo já do endereço IPv4 público, né? Então ele é distribuído nesse octeto, né? Cada octeto desse tem 1 byte, que dá o total de 8 bits por octeto, totalizando os 32 bits aí, tá? E aí a gente vê ele sempre no formato decimal, né? E aí aqui o exemplo dele em decimal, aqui embaixo no formato binário aí, né? Que é o que a máquina entende, né? Mas a gente digita assim em numeração, né? Então são 4 casinhas ali de até 3 números, né? Então ele pode atingir aí 3 números em cada uma dessas casas, beleza? Então esse é o formato do IPv4, é o que a gente mais usa hoje. A maioria dos sites que você acessa, sua comunicação interna talvez seja toda IPv4, etc. Beleza? Então vamos entender agora o que é um IPv4 privado e o que é um IPv4 público. Porque lembrando que no caso do IPv6 existe também o IPv6 local, vamos dizer, né, que seria para uma comunicação local, mas o IPv6 por padrão ele já é público, então uma comunicação já é pública de uma ponta a outra. No IPv4 isso já não acontece, né? A gente tem o IPv4 privado e o IPv4 público. No caso do privado, ele é conhecido também como IP inválido, porém isso é incorreto, porque mesmo ele sendo um IP privado, ele é sim um IP válido, só que ele não é acessível na internet. Mas então chamar um IPv4 privado de IP inválido está incorreto, pessoal. Tá? Ele é utilizado aí, o IP privado, na comunicação de uma rede privada com outros dispositivos, por exemplo, da sua casa ou do seu escritório, da sua empresa. E ele é acessível somente na rede local, ou seja, você só consegue acessar aquele IP estando na mesma rede privada que você está. Se você tiver em outra rede privada, lógico, se não tiver VPN, nada disso, você não vai conseguir acessar aquele endereço privado, somente na rede local. Tá? Ele é atribuído aí ao seu dispositivo específico dentro da sua rede
privada e ele normalmente é atribuído pelo seu roteador. Tá? Então, o seu roteador fornece um IPv4 privado para os seus dispositivos aí. E a faixa de endereço privado a gente tem três. A gente tem a classe A, que ele vai do 10.0.0.0 até o 10.255.255.255, é uma faixa enorme, né? Depois a gente tem a classe B, que ele vai do 172.16.0.0 até 172.31.255.255. Essa é a classe B. E temos a classe C, que é a mais popular, né? Que é a mais utilizada aí nas redes privadas, nas redes internas, que ela vai do 192.168.0.0 até 192.168.255.255. Então essa é a mais utilizada, a classe C, a mais comum de a gente ver, mas todos esses são endereços privados, né? Ou seja, eles não são acessíveis via internet. E também a gente tem aí o CGNAT, que foi liberado na faixa 100.64.0.0, sendo uma subrede /10, né? Um bloco /10, então um bloco enorme aí para o CGNAT. Então, se você recebe qualquer um desses IPs privados na sua conexão de internet, você está recebendo um IP nateado, né? Então, isso vai piorar a qualidade da sua internet, porque esse IP ele está sendo compartilhado para você, né? O IP público que você utiliza, que você navega, né? Porque para navegar você precisa do IP público, mas automaticamente você vai estar atrás de uma rede NAT, né? E com isso, dividindo com outros usuários, você vai ter mais um NAT na rede, uma série de problemas, então isso piora a sua conexão. Então, se você olhar lá no seu router, né, ou na sua RB, em qualquer lugar, você vê que o IP que está chegando na sua conexão não é um IP público, ou seja, ele está dentro dessa classe aqui de IPs, seja da faixa 10, da faixa 172 ou da faixa 192 ou do CGNAT, você está recebendo um IP privado que não é acessível via internet. Já o IPv4 público, ele também é conhecido como IP válido da mesma forma, de forma incorreta, né? Porque ele ser público não torna ele válido ou não. Né? Para o IP ser válido, ele tem que estar dentro daquelas questões que a gente passou aqui atrás, né? Vamos voltar ali. Então, por um IP público, ele tem que ter aqui formado por octeto, tem que ter 32 bits, tem que estar dentro da faixa de um IP válido, né? Então, se você colocar aqui, eu vou colocar um IP 385, ele já vai ser um IP que não é válido, tá? Aí sim ele vai ser considerado inválido. Beleza? Então, vamos lá. Um IP público, ele é utilizado para a comunicação para fora da rede privada. Então, na internet, para você navegar, conforme eu falei, você precisa de um IP público. O que acontece é que como o IP público acabou, então o pessoal, os provedores principalmente, né, menores, não tem mais IP público. Então eles te entregam um IP privado e você navega através daquele IP. E vários operadores também fazem isso porque não tem mais IP disponível. Já o IP público, ele é acessível pela internet, então você consegue de fora da sua rede acessar um dispositivo interno, por exemplo. Ele é atribuído e controlado, né, pelo seu provedor de internet. Ele fica normalmente no seu roteador. Por que normalmente? Porque você poderia configurar ele diretamente na sua máquina, porém só a sua máquina teria internet. Então, ele fica no seu roteador e o seu roteador compartilha esse IP público através do NAT, né, fazendo essa tradução de portas aí, para os seus IPs privados. É assim que seus IPs privados têm internet, né? Então é graças ao NAT que a gente ainda tem internet hoje em IPv4, né? Porque a gente tem muitos dispositivos hoje, muitos usuários no mundo, e o IPv4 não foi preparado para isso, né? O tamanho dele não foi preparado para isso. Então qualquer número de IP que não esteja no intervalo de IP privado, ele vai ser um IP público, lógico, um IP que seja válido conforme eu falei, né? Ele tem que estar dentro da validade ali, né? Da numeração de IPs válidos. Tá? Então, se for um IP 200 alguma coisa, 193 alguma coisa, por exemplo, já seria um IP público. 191 já seria um IP público, né? 173 já seria um IP público.
11 ponto alguma coisa seria um IP público e por aí vai, né? Como por exemplo um IP 1.1.1.1 é um IP público, que é inclusive um DNS, o do Google que é 8.8.8 é um IP público e por aí vai. Então qualquer IP que não estiver dentro dessas classes aqui, existem outras, tá? Também aqui eu listei as principais, mas se não estiver normalmente dentro dessas classes, ele vai ser um IP público, tá? Então se você recebe um IP público aí na sua internet, isso melhora a sua conexão, porque você não tem mais um NAT na rede, você não está compartilhando esse IP com outros usuários, e normalmente quando você está compartilhando, às vezes é determinado o número de portas que você pode abrir, isso também piora ou limita a sua conexão, né? E também você pode abrir portas, né? Fazer redirecionamentos de portas da internet para algum IP interno seu. Por exemplo, você tem um servidor interno que você quer acessar de fora, você quer, sei lá, acessar sua câmera de fora de uma forma mais rápida, né? Apesar de hoje existir muito serviço de cloud, né? Principalmente câmeras, por exemplo, roda muito em cima de cloud. Então você com o cloud você consegue navegar, né, na sua câmera, acessar várias coisas, mas esse cloud é essa tradução de porta, né? Então ele abre uma porta, abre um caminho, uma forma de chegar até ali a conexão, mas não funciona tão bem quanto você liberar uma porta específica já para aquele serviço, tá? Então com o IP público você vai ter isso. Aí agora entra a confusão, porque o pessoal confunde às vezes IP fixo com IP público, IP dinâmico com IP privado e etc. A gente vai entender agora a diferença de fixo para dinâmico e vocês vão ver que eles podem ser tanto privado quanto público, tá? Então vamos entender agora a diferença de um IP fixo para um IP dinâmico. Então no IP fixo, como o próprio nome sugere, ele é constituído por uma sequência numérica que não muda. Então mesmo que você desligue aí o seu modem, né, se for um IP público, ou o seu computador, se for um IP privado, esse IP fixo ele não vai mudar, ele foi fixado no seu dispositivo, né? Ok? Um IP fixo, como falei, ele pode ser tanto público quanto privado, então não tem essa relação, né? É um IP fixo, ele necessariamente vai ser um IP público? Não, ele pode ser um IP privado, só que você fixou ele ali, né? Mas normalmente um IP fixo público, ou seja, que vem pela internet, ele é normalmente cobrado a mais pelo seu provedor e ele faz mais sentido em empresas, né? Porque daí normalmente a empresa precisa de um IP externo, né? Um IP que seja público, para poder acessar algum servidor e faz sentido que esse IP seja sempre o mesmo, porque senão ele vai ter que usar, por exemplo, um DDNS, né? Que vai ficar atualizando esse IP em cima de um nome, mas se você tiver um IP fixo, você não precisa ficar fazendo essa atualização, você sabe que sempre vai ser o mesmo endereço. Então quando você entra num site, por exemplo, ele tem um IP fixo, porque não faz sentido que ele fique se atualizando, porque senão você vai ter que ficar consultando toda hora se aquele IP for atualizado e para um servidor isso não faz sentido. Então para uma empresa normalmente eles precisam de um IP fixo público, né? Já numa rede local, por exemplo, você pode fixar aí em um endereço privado e um dispositivo para que ele nunca mude. Por exemplo, uma impressora. Você pode entrar lá na configuração da impressora e fixar o IP para ela para que ele nunca mude. E ele continua sendo um IP privado, só que agora ele é um IP fixo, um IP que não muda. Já o IP dinâmico ele é o contrário do fixo. Como o próprio nome também já sugere, ele é dinâmico. Então, cada hora ele pode estar sendo alterado, né? Então, ele pode ser alterado com frequência. Por exemplo, cada vez que você se conecta no Wi-Fi, você pode receber um IP dinâmico diferente. Ou quando o seu tempo de uso expira, porque esse IP dinâmico ele é entregue por um servidor DHCP e nesse servidor DHCP você define o tempo que ele vai ser renovado. Então, quando aquele tempo expirar, ele automaticamente é entregue um novo endereço. Pode ser entregue um novo endereço, né? Ou ele pode também entregar o mesmo endereço. Mesmo ele sendo dinâmico, ele pode entregar o mesmo endereço também, tá? Então o IPv4 dinâmico, ele também pode ser tanto público quanto privado. Por exemplo, você pode ter lá um IP público na sua conexão de internet, só que ele é dinâmico. Muitas operadoras entregam dessa forma, né?
Ele é padrão aí na maioria dos links de internet que te entregam IP público. Por exemplo, operadoras grandes como Vivo, Oi, às vezes a NET, hoje em dia eles não costumam mais entregar também IP público, mas quando entregam, ele é um IP dinâmico, ou seja, cada hora que você discar a internet, reiniciar o seu modem, deixar um tempo lá do equipamento desligado, ele vai trocar esse IP e aí você cada hora vai pegar um IP diferente. Isso é bom para muitos cenários, né? Porque, por exemplo, você pode ter um IP que foi bloqueado em algum lugar por algum motivo e ao trocar o seu endereço IP público, você consegue novamente acessar aquele serviço que foi, às vezes, indevidamente bloqueado, né? Ainda assim, como falei, nem todos os provedores e operadoras entregam porque acabou o IPv4, né, pessoal? Então, acabou o IPv4, não tem mais como entregar um IP público para todo mundo, tá? Então, isso é padrão aí já, beleza? Já numa rede local, normalmente você vai receber um IP dinâmico, que, como falei, é atribuído por esse servidor DHCP, que normalmente fica no seu roteador, né, da internet que você tem, e ele fica amarrado ao seu Mac, né? Então ele tem uma tabelinha lá que ele vai armazenar. Ó, esse IP está amarrado a esse Mac, né? Mas, como falei, você também pode fixar para que aquele endereço sempre seja fornecido para aquele Mac. Ou seja, aquele IP vai ficar amarrado naquele Mac e ele pode também dessa forma ser fixado. Então, mesmo você recebendo ele de uma forma dinâmica, ele poderá receber sempre o mesmo endereço, o que causa até um pouco mais de confusão, né? Então, você fixou um endereço IP no servidor DHCP. Então, mesmo ele sendo entregue de forma dinâmica, ele é um endereço fixo. Então, como falei, ele ser dinâmico ou fixo, ele não tem relação com ser público ou privado. Os dois podem ser privado e público da mesma maneira, tá? Espero que fique um pouco mais claro para vocês entenderem e se aprofundando nesse assunto. E por último, a gente tem os blocos de IP, que são as sub-redes, né? Então a gente tem aí os endereços de classe A, né? Que seria um bloco /8 aí, né? Ele utiliza essa máscara 255.0.0.0. Utilizando essa classe A, essa sub-rede /8, você teria um total de 16.777.216 endereços. Já na classe B, a gente tem aí as seguintes máscaras disponíveis, né? Os seguintes blocos disponíveis. A gente tem, por exemplo, um /16, um /17, um /18, 19, 20, 21, 22, 23, com as suas devidas máscaras e as suas devidas quantidades de IP que a gente teria em cada uma dessas classes, tá? E por último, a gente tem a classe C, né? Que a gente começa aí com /24, que é o mais utilizado. Se você for no seu roteador, provavelmente ele está sendo entregue um /24 para você. Você vai reconhecer pela máscara. A máscara normalmente que os roteadores entregam é um /24, que é uma máscara 255, 255, 2550, que entrega um total de 256 IPs privados. E aqui a máscara também pode ser público ou privado, mas considerando que normalmente você vai receber um bloco de IP privado para o seu uso interno, né? Num caso de um provedor, por exemplo, ele sim pode receber um /24 público, né? Então ele pode receber um /24 IPv4 público e aí ele vai ter uma quantidade de endereços IPs para fornecer para o seu usuário. Mas é interessante vocês verem que tem essas sub-redes, né, que é uma separação que a gente consegue fazer de uma rede para outra, né? Para que uma rede, por exemplo, não se comunique com a outra. Enfim, tem vários cenários aí. Ou também para você aumentar o número de endereços, né? Então, se o seu roteador permitisse, por exemplo, você poderia trocar a sua rede para um /23 e assim você teria mais IPs disponíveis, né? Ou para um /22 e assim você teria mais IPs disponíveis e assim por diante. Um outro detalhezinho também aí com essa questão de bloco é que o menor bloco possível de ser roteado na internet, se você for um provedor de internet, é um /24, né? Então você tem que ter pelo menos um /24 para rotear na internet. Então tem que ser um /24 ou menos. E quando você for negociar um link dedicado com o seu
com a sua operadora aí de internet, né? E eles forem te fornecer um bloco, e eles te falarem, vou te dar 1/30. Então com 1/30 você teria um total de 4 IPs. Mas lembrando que é perdido alguns IPs, né, na configuração do mesmo. Então se eles te entregar 1/30, basicamente você só vai ter um IP disponível ali para utilizar, né? O restante vai ser perdido com broadcast, vai ser perdido com o gateway e assim por diante. Então você sempre vai ter uma perca aqui, né, na configuração do bloco de IP, ok? Então isso daqui também é utilizado para vários cenários, né? Às vezes você vai fazer um ponto a ponto interno na sua rede, então ao invés de você usar um bloco muito grande, é recomendado que você use um bloco mais ou menos de acordo com o que você vai usar. Por exemplo, vou fazer um ponto a ponto. De repente o 1/30 já pode te resolver, 1/29 e assim por diante. Não deixar um bloco tão grande que vai aumentar o seu broadcast e vai causar outros problemas na sua rede. Tá? Então aqui é apenas uma introdução sobre essa questão de bloco, não vou me aprofundar, só coloquei aqui realmente para vocês terem ideia, né, de que existe essa questão também de subrede, de máscara de rede, né? E isso influencia no número de IPs que você vai ter na rede e por aí vai. Beleza, pessoal? É isso que eu queria passar nesse vídeo rápido aí para vocês, apenas uma introdução sobre o IPv4, essas questões de público, privado, fixo, dinâmico e uma introdução aí em subrede para auxiliar alguns clientes e também aí os seguidores aí do canal. Beleza? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!